Bom dia, companheiras, companheiros. Sinergia CUT está iniciando o primeiro seminário regional do setor energético sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora com o tema Aposentadoria Especial, com o apoio do Sereste de Piracicaba, do INSS, da Fundacentro e da Câmara Municipal de Piracicaba. Para a gente iniciar, então, nós vamos primeiro compor uma mesa de abertura para uma saudação rápida aí dos nossos presidentes e dos nossos representantes. Então, eu vou chamar primeiramente o companheiro Gentil Teixeira de Freitas, que é o presidente do STIEC, Sindicato dos Trabalhadores de Energia de Campinas. Companheiro Sidney Batista, que é o presidente do Sindigasista. Companheiro Edmar Feliciano, que é presidente do Sindiprudente. Companheiro José Renato Dias, presidente do Sindiluz Araraquara. Todos os sindicatos que compõem Sinergia CUT. Quero chamar também a companheira Aline Bueno Travioli, representante do INSS. E Clarice Bragantini, representante do Sereste. Pedir a todos que façam uma breve saudação, que nós já estamos bastante atrasados, tá? Podemos iniciar. Clarice. Bom dia a todos. É um prazer estar nesse evento e o Sereste contribuindo com esse evento. Eu espero que o dia seja proveitoso e que todos entendam, né, sobre a aposentadoria e uma coisa também que não podemos esquecer sobre os acidentes que estão acontecendo no setor energético. Acho que é preocupante, devemos debater isso e refletir, porque é um setor muito perigoso e as coisas estão acontecendo. Obrigada e um bom evento hoje. Obrigada, Clarice. Companheira Aline, do INSS. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas também que compõem a mesa. Meu nome é Aline, eu estou representando também a gerente executiva do INSS. E eu quero agradecer a oportunidade também de a gente estar aqui. Nós somos servidores administrativos, sou eu, doutora Ecléria, doutora Lídia. Nós vamos falar sobre a aposentadoria especial e como a aposentadoria é no setor administrativo do INSS. Porque nós, do INSS, como administrativos, consideramos aí a aposentadoria especial. Somos cumpridores aí das nossas normas, orientações, decretos aí administrativos. E é esse nosso papel aqui. Espero que vocês aproveitem, tirem suas dúvidas e estamos aqui à disposição nesse momento aqui que estivermos nesse encontro. Obrigada. Companheiro Zé Renato. Bom dia a todos os companheiros, companheiras, os palestrantes aí, né? O tema é muito pertinente, veio em boa hora e eu espero que terminemos o dia hoje com valores, né, agregados e botar isso daí em prática. Muito obrigado. Bom dia a todos, companheiros, companheiras. Quero, em nome dos Celestiais de Presidente Prudente, saudar os presidentes aqui presentes na mesa, companheira do Celeste, do INSS, saudar a todos os companheiros que vieram das nossas macro-regiões, desejar a todos um bom seminário, como o companheiro aqui que me antecedeu já disse, é um tema pertinente. A cada dia a gente vê na nossa categoria companheiros se mutilando, companheiros morrendo, né?
E cada dia que passa, a gente se sente mais de mãos amarradas, de mãos atadas. Então é importante esse debate aqui hoje, esse seminário, para que a gente possa sair daqui esclarecido o que é que, enquanto representantes dos trabalhadores, nós poderemos fazer em prol dessa categoria. Obrigado. Bom dia, companheiras, companheiros. Para nós, esse primeiro seminário, parabenizar pela realização. Ele é um seminário que vem de encontro à ansiedade dos trabalhadores que estão na base. Hoje, nós temos aí uma mudança muito grande. Hoje, a doença, além de matar, hoje você tem sérios problemas, são trabalhadores com problema com doença mental. Então, nós temos várias coisas que estão acometendo nossos trabalhadores. Então, os dirigentes que estão aqui, eu queria dar parabéns, porque isso é uma prova de respeito pelos trabalhadores e compromisso. Então, eu espero que nesse dia aqui, nós sairemos daqui com condições de defender o trabalhador lá e fazer ações para que eles venham trabalhar e voltem às suas casas com saúde. Então é isso, e muito, muito obrigado e parabéns a todos aí que fizeram esse seminário. Obrigado. Companheiro Gentil. Bom dia a todos e a todas. Eu quero também, em nome do Sindicato de Campinas, saudar aqui nossos presidentes de Sinergia CUT, companheiro Celeste, INSS também, e também todos os companheiros que vieram das nossas regiões, de vários lugares do estado de São Paulo. Né? Dizer o seguinte, esse seminário é muito importante porque a nossa categoria passou por um processo grave, triste e terrível no processo da privatização que o governo do estado de São Paulo, PSDB, colocou para a nossa categoria. Desde 1997, portanto, o aumento de acidentes na nossa categoria vem aumentando de forma assustadora e muito preocupante. Não só com os terceiros, como para o próprio, inclusive com a própria população. E mais ainda nesse momento, onde o governo Dilma solta a medida provisória 579, que é a medida que vai reduzir a tarifa, automaticamente vai reduzir o caixa, a receita das empresas. Vocês não tenham dúvida que a precarização e as condições de trabalho vão piorar ainda mais. E por isso esse seminário ele vem em bom momento, em boa hora, para fazer esse debate, aprofundar e daqui tirar tarefas para a gente poder enfrentar esse desafio que vem pela frente, que não será muito fácil. Mas com certeza a gente se prepara e vamos ter dados suficientes para enfrentar esse desafio para frente. Muito obrigado. Muito obrigada, então, companheiros e companheiras. Eu peço que desfaçam a mesa para a gente poder, então, iniciar os painéis. O Sinergia CUT foi criado em 1997 pela vontade soberana dos trabalhadores energéticos paulistas de organizarem-se livremente, fora das amarras da estrutura sindical oficial, em um sindicato por ramo, agregando eletricitários e gasistas do estado de São Paulo. Apesar do Sinergia CUT legitimar-se enquanto organização representativa com grande expressão na categoria na defesa dos direitos dos trabalhadores e é responsável pela negociação de acordos coletivos com as principais empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica e gás, necessita ainda do reconhecimento jurídico que virá apenas após a reforma sindical, tão cara à manutenção do principal legado da luta histórica dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, que é a liberdade de expressão, organização e associação da classe trabalhadora. É certo e sabido que a evolução da legislação não anda no mesmo compasso das transformações das relações sociais e muitas vezes esta acaba por refletir apenas interesses alheios à vontade da maioria. Por este motivo, é necessário apressar o passo através da renovação, da esperança e da manutenção da luta. É nesse contexto que iniciamos o debate sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora como um tema aposentadoria especial. Para compor, então, o primeiro painel, quero chamar a doutora Lídia Guimarães Gobato, chefe da seção Saúde do Trabalhador INSS de Piracicaba.
O tema é análise técnica médico-pericial na aposentadoria especial agente eletricidade. Também para esta mesa, aspectos administrativos da concessão da aposentadoria especial, Aline Bueno Travioli, gerência executiva do INSS de Piracicaba. A desconstrução de direitos e aposentadoria especial como instrumento de proteção à saúde do trabalhador. Doutora Cristiane Queiroz Barbeiro Lima, engenheira pesquisadora da Fundacentro. Para coordenar essa mesa, eu gostaria de chamar o companheiro Fábio Pádua, companheiro espanhol, é que fará a síntese. Se você quiser ficar aqui também, espanhol na mesa, se for melhor, pode ficar. Bom dia a todos. Esse é um tema que foi aqui dito por todos os presidentes que compôs essa mesa, que é um tema de suma importância, até porque o Sinergia vem fazendo esse debate já há algum tempo em todo o estado de São Paulo. A medida provisória 577 e 579, ela vem de encontro ao tema, né? E nós estamos vivendo a cada dia, a cada ano que passa, o número de acidentes aumentando, e principalmente os acidentes fatais, né? Não vou aqui me alongar muito. Eu penso que a explanação seja feita em 30 minutos, né? 30, e aí nós vamos abrir para um período de debate, para tirar dúvidas e tentar esclarecer tudo isso que se relaciona com a questão LTCAT, PPP, na questão da saúde do trabalhador e principalmente na questão da aposentadoria especial dos energéticos do Estado de São Paulo e de todo o Brasil. Bom dia a todos. Meu nome é Lídia, eu sou médica perita do INSS, estou aqui representando a perícia médica previdenciária e tentar passar para a plateia qual é o olhar e como nós nos reportamos, como nós nos posicionamos nos processos que solicitam contagem de tempo como especial. Dentre todos os benefícios previdenciários, são 4 tipos de aposentadorias, das quais a perícia médica interfere ou tem o seu parecer na aposentadoria por invalidez e na aposentadoria especial. A aposentadoria por idade e por tempo de contribuição são de análise exclusivamente administrativa. A perícia médica não opina nesses 2 tipos de aposentadoria. A aposentadoria especial, no nosso trabalho do dia a dia, é uma coisa assim bastante complicada, porque nós temos que ter um conhecimento da legislação desde que foi instituída a aposentadoria especial de 1960, pela primeira Lei Orgânica da Previdência Social. Por que eu digo isso? Porque a análise técnica é feita baseada com a legislação vigente à época que o trabalhador exerceu a sua atividade. Então, o que acontece? Em 1964, o Decreto 53.831 regulamentou a Lei Orgânica da Previdência Social e estabeleceu agentes nocivos e atividades profissionais que davam direito à aposentadoria especial. Esses agentes foram classificados, foi estabelecido o tempo mínimo de trabalho exigido e foi estabelecido um limite de tolerância aos quais eles poderiam estar expostos. Foram criados grupos de atividades profissionais, onde a exposição por uma
categoria, vamos dizer, os eletricitários, tinham exposição presumida a agentes perigosos, insalubres e penosos. Nessa época, eles falavam em penosidade. Então, nesse decreto de 64, a nossa análise por agente nocivo físico, eletricidade, e por categoria profissional, os eletricistas, esses trabalhadores que exerciam operações permanentes em locais com perigo de vida e risco de acidentes, em tensão superior a 250 volts, tecnicamente analisados pela perícia, teriam enquadramento e a contagem de tempo especial. É mais ou menos uma cronologia que eu tentei levantar. Em 78, foi criada a portaria do Ministério do Trabalho, 3214, que aprova as normas regulamentadoras do capítulo 5º da CLT relativas à segurança e medicina do trabalho. A perícia médica, na análise da aposentadoria especial, utiliza a NR15, Atividades e Operações Insalubres, para classificar e enquadrar agentes nocivos e limites de tolerância baseados nessa portaria. Quando ela foi criada, era um número bem menor, talvez a Cristiane me ajude depois. Hoje são 34 normas regulamentadoras. Na análise técnica da perícia médica, nós vamos utilizar a NR15. Aqui eu acredito que seja discutido ainda ao longo do dia a NR16, que trata sobre o exercício de trabalho em condições de periculosidade, onde cabe ao trabalhador a percepção de um adicional de 30% sobre o salário. Mas esse assunto eu não quero tratar agora. Em 79, foi publicado um novo decreto que alterou o decreto 53831, mas não o revogou. Então, o decreto de 79 não revogou o decreto de 64. Ainda assim, a gente mantém análise nesse período de 79, baseado em agente nocivo e atividade profissional. Em 85, a Lei 73/69 instituiu salário adicional para empregados no setor de energia elétrica em condições de periculosidade. Em 86, o Decreto 93/412 regulamentou a lei acima, instituindo efetivamente o adicional de periculosidade. Em 92, o Decreto 611 validou o Decreto de 64 e a eletricidade permanecia como condição de trabalho especial até 5 de março de 97. Essa para nós é uma data importante, é uma data corte para análise de concessão ou de parecer favorável à exposição a agente nocivo. A partir de 96, passa a ser exigido pelo INSS laudos técnicos de condições de ambiente de trabalho expedidos por médico do trabalho ou engenheiro de segurança. Como eu tinha dito, em 5 de março de 97, o Decreto 2172 extingue o agente eletricidade como agente físico para fins de enquadramento como tempo especial. E hoje trabalhamos com o Decreto de 99, que é o nosso regulamento da Previdência Social, onde no anexo 4 temos uma lista de agentes nocivos, não temos mais enquadramento por atividade, para período laborado em condições especiais. Vejam que hoje, em 99, desde 1999, pelo menos, a eletricidade não é considerada como agente nocivo. O que é o decreto? O que nos regulamenta hoje? Né? Só uma leitura rápida. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, no caso 180 contribuições, 15 anos de trabalho, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, esse se for cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, e tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou atividade física. Esse indivíduo, ele tem condição de ter um tempo de trabalho contado de maneira reduzida para se trabalhar menos tempo exposto. A comprovação depende, a concessão da aposentadoria especial, isso é um item muito importante, depende da comprovação pelo segurado perante o Instituto Social. Cabe ao segurado entregar a documentação ao Instituto para que ela seja analisada e aí a gente, tanto administrativamente como a parte técnica médica, possa opinar sobre a efetiva exposição ao agente.
Uma outra questão é que a aposentadoria especial, ela só é reconhecida se o trabalho for considerado permanente, não ocasional e nem intermitente, no qual a exposição do trabalhador ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem e da prestação do serviço. O que isso quer dizer? Que quando vamos analisar um PPP ou um LTCAT, a descrição da atividade, a distribuição de tarefas desse indivíduo é extremamente importante para a gente caracterizar o que é permanente, não ocasional e nem intermitente. Ainda assim, eu acho que é uma análise subjetiva. Em relação aos agentes nocivos ou associação dos agentes, isso pode ser considerado como enquadramento. Então, a gente tem o químico, físico, biológico ou associação deles. A comprovação depende do trabalhador, como eu já disse, e o laudo técnico a gente utiliza hoje ou o laudo técnico ou o PPP para fazer a análise da efetiva exposição. Nesse mesmo artigo, no parágrafo 5º, diz que o INSS define os procedimentos para fins de concessão. Esse parágrafo é importante porque nós somos agentes do Executivo, então nós vamos analisar, obviamente baseado no decreto, mas nosso embasamento final está na Instrução Normativa 45 de 2010, que eu vou falar um pouco mais adiante, que na verdade dá uma destrinchada e operacionaliza isso dentro do Instituto para que a gente possa seguir o trabalho. Mais tarde, a Aline vai falar, aqui agora na sequência, como se dá a conversão do tempo de atividade em condição especial. E o que eu já tinha comentado antes é que a caracterização e a comprovação do tempo sob condição especial obedece ao disposto na legislação na época da prestação de serviço. Por isso esse breve histórico, porque para cada período trabalhado, a perícia médica vai analisar com critério diferente, o critério da legislação à época. Só para vocês terem como exemplo, ou pelo menos visualizarem, né? Quando vamos fazer um despacho, uma análise técnica do decreto, baseando no decreto 53831 de 64, eletricidade consta nessa listagem como um agente físico. O eletricista consta nessa listagem, com essa devida codificação, como uma ocupação, como uma atividade profissional que dá direito à condição de trabalho em tempo especial. Quando foi publicado o decreto de 1979, o agente eletricidade já não constava mais na tabela do anexo e a categoria profissional eletricista também não constava mais. Ainda assim, permanece a análise com parecer favorável à concessão e contagem de tempo especial, desde que tenha outros requisitos, porque esse decreto não revogou o decreto anterior. Quando chegamos no decreto de 99, aí, definitivamente, eletricidade não é mais agente nocivo e não existe mais enquadramento por categoria, por atividade profissional. Na portaria 3214 de 79, na INR 16, certo? Se vocês pegarem o texto hoje, vão dizer as condições de periculosidade. Em contatos com explosivos inflamáveis, radiação ionizante e energia elétrica que entra a partir de 86. Então, aqui começa o que eu acredito que seja polêmica aí ao longo do dia. O eletricitário, e o agente de eletricidade, na verdade, ele foi extinto como um agente que permitisse que ele se aposentasse por um tempo menor. Em contrapartida, ele foi, entre aspas, indenizado com um adicional de periculosidade. Que eu queria tentar deixar claro que para a perícia médica, periculosidade não tem absolutamente nada a ver com aposentadoria especial. Não é o que diz a nossa legislação. Tá? A legislação previdenciária vai analisar a questão de insalubridade até dentro do decreto 53831 de 64, e com a instrução normativa de 45 de 2010, que é o que a gente
vai atingir hoje. Então, em 5 de março de 97, o agente eletricidade não é mais considerado agente nocivo para a Previdência Social. Então, não caberia contagem de tempo. Um dos questionamentos, quando fui convidada para vir aqui, era por que a perícia não concede contagem de tempo especial para eletricidade. Por isso, porque desde 97 a eletricidade não é considerada agente nocivo. Isso é o que diz a legislação. Somos um poder executivo, não legislativo e nem judiciário. Agora eu queria falar um pouco da parte prática da aposentadoria especial. O que a perícia médica, como a perícia médica analisa isso? Já falei algumas vezes sobre essa instrução normativa, é de consulta pública, isso está no site da Previdência, certo? Esse é o caminho, MPAS, legislação CISLEX. Essa instrução normativa, na verdade, ela está dando a maneira como a gente administra as informações que recebemos do segurado, como reconhecemos o direito do segurado ao benefício aposentadoria especial, como ele é mantido e a revisão dos direitos dentro do Instituto. Essa é a parte prática, de operacionalização nossa para fazer o despacho a favor de contagem de tempo de enquadramento ou não. A aposentadoria especial vai dos artigos 234 a 273 e o médico, o perito médico, vai preencher uma única folha, um único documento, que é o anexo 11, análise e decisão técnica de atividade especial. O que acontece? O trabalhador ele vai chegar no instituto, ele vai fazer um requerimento de solicitação de aposentadoria especial, isso passa por uma análise administrativa, que a Aline vai falar. Análise administrativa, se enquadrou por categoria, encerra, se precisa de uma opinião sobre exposição a agente nocivo ou não, encaminha para a perícia médica. E aí a perícia médica, baseada em PPP, em LTCAT, os documentos que constam no processo, às vezes carteira profissional e outras coisas que eu vou falar, aí é que a gente vai opinar se aquele tempo pode ser contado como especial ou não. Pode ir? Vou dizer como eu trabalho. Na hora que eu pego o processo, eu tenho a instrução normativa do meu lado, certo? E aí alguns artigos são importantes para quando a gente vai dar um embasamento, a fundamentação sobre é um período passível de enquadramento ou não. Então o artigo 234 fala sobre o trabalho permanente, não ocasional e nem intermitente. E o segurado tem que comprovar a efetiva exposição a agente nocivo. No artigo 235 faz referência ao limite de tolerância. Aí nós vamos consultar a NR15 do Ministério do Trabalho. O artigo 238 foi instituído, fez algumas alterações na nossa análise de 2010 para cá, porque equipamento de proteção individual, que antes era colocado como efetivo e eficiente para poder neutralizar o risco, hoje em dia, na nossa análise, só é analisado em demonstração ambiental emitida a partir de 98. Então, se o indivíduo trabalhou exposto, vamos dar um exemplo, exposto a ruído, de uma maneira mais simples a gente entender. Em 1997, 90 decibéis, com um equipamento de proteção individual, com nível de redução de ruído de 20, onde ele estaria exposto a um nível de ruído de 70 decibéis, antes de 2010, nós descaracterizávamos isso como contagem de tempo especial, porque o EPI era eficaz. Hoje em dia, até 1998, 3 de dezembro de 98, e isso é cortado na data, tá certo? Esse equipamento de proteção individual, mesmo que seja eficaz, ele não é considerado. Então, considera-se que ele esteja efetivamente exposto. Só vamos considerar que o EPI é eficaz quando o laudo for emitido a partir de 98. Isso acho que foi um avanço para a categoria. Outros exemplos que não estão diretamente relacionados, mas acredito que na contagem do trabalho existam outros agentes nocivos, além da eletricidade, mesmo porque
eletricidade hoje em dia não dá mais para caracterizar como agente nocivo. O ruído tem um histórico bem complicado, e aí a gente vai por data. Na parte, do ponto de vista médico, a gente sabe que nível de ação é acima de 80 dB, então acima de 80 decibéis de exposição já há prejuízo na audição. Então, até 5 de março de 97 é considerado, a fim de enquadramento, ruídos acima de 80 decibéis, acima de 80 não, acima de 90 decibéis entre 97 e 2001, acima de 90 decibéis, desde que anexado o histograma e memória de cálculo da medição do ruído até 2003, e acima de 85 é que se equipara com a portaria do Ministério do Trabalho, que o limite de tolerância é de 85 decibéis, após 19 de novembro de 2003. Então, imagine vocês que o trabalhador que esteve exposto a ruído de 82 decibéis, vamos dizer, 82 decibéis, até 1998, ele vai ter uma análise diferente, até 5 de março de 97, pois 6 de março de 97 começamos outra análise e vamos terminar a análise no período fim, que é informado no PPP. As pessoas vão mudando de atividade, vão mudando de setor, vai mudando o agente nocivo, e em cada período informado no PPP, como data início e data fim, é onde a gente faz a análise. Os outros artigos dizem respeito aos outros agentes. Então, se a gente lembrar dos agentes físicos, aqui está o decreto de 99 atualmente vigente, ruído, temperatura, radiação e vibração. Eletricidade não é sequer passível de análise. Agentes químicos, utilizamos a NR15 e biológico também, no artigo 244. A perícia utiliza 2 documentos para se convencer da exposição do trabalhador ao agente nocivo. O laudo técnico de condição ambiental e o PPP. O LPCAT, infelizmente, a gente tem, assim como no PPP, uma série de desencontros de informações. Então, existem laudos técnicos que foram emitidos para um funcionário especificamente, com fins de análise de aposentadoria especial. Isso chega para a gente assim. E tem ainda os laudos coletivos, os laudos que são feitos pela empresa, pega um setor, pega uma função e lá está discriminado o agente nocivo. O laudo individual, o laudo que é feito para aquele trabalhador específico, quando ele vai fazer, quando ele tem que demonstrar perante o INSS que ele esteve exposto ao agente, esse laudo ele tem que ter a ciência e a anuência da empresa. Ele tem que ser assinado por um médico do trabalho ou engenheiro de segurança. Assinatura legível, identificação legível. Esse laudo ele tem que se reportar ao período que o indivíduo trabalhou. Eu não posso analisar um laudo feito em 2005 dizendo que onde ele está solicitando uma contagem de tempo especial feita lá em 1999. O laudo tem que ser contemporâneo ao período trabalhado. Os senhores devem saber que diversas empresas não têm laudos em tempos anteriores. Esses laudos eles começaram efetivamente a serem mais criteriosos na sua redação a partir de 95, 97, tanto que o INSS começa a considerar a EPI a partir de 98 só. Esses laudos têm que ter a identificação dos agentes nocivos, tem que ter descrição de metodologia, avaliação e medidas de controle existentes, a periodicidade de exposição ao agente e a data da avaliação, como eu te disse, por conta das questões dos laudos extemporâneos. O PPP, na verdade, é o único documento que o INSS analisa para trabalho após 1º de janeiro de 2004. No perfil profissiográfico previdenciário, é extremamente importante para a perícia médica a descrição da atividade. Quando a gente recebe o PPP, onde está escrito ajudante de serviço geral, e a descrição das tarefas, em termos de organização de trabalho e organização de produção, não diz o que efetivamente aquele funcionário faz
pratica no seu dia a dia, se ele sobe num poste, se ele trabalha, tem um trabalho administrativo, se ele trabalha numa usina, se ele presta serviço para telefonia, ele tem que ter a descrição da atividade. O indivíduo, quando chega para trabalhar, ele tem tais atribuições. Dessas atribuições, ele executa tais tarefas. Isso nunca vem preenchido no PPP. O preenchimento do PPP é muito vago. Por vezes, a gente tem que solicitar essas informações, a descrição das tarefas executadas pelo trabalhador perante a empresa. A gente consegue até informação mais recente, mas nas contagens de tempo, nos trabalhos exercidos há mais de 10, 15 anos, fica mais difícil. Então, a descrição da atividade é muito importante para a análise técnica da perícia. O que efetivamente ele faz, efetivamente a que ele está exposto. Isso é que vai caracterizar a habitualidade e permanência. Nós recebemos muitas críticas, por exemplo, nos cargos de supervisão e de chefia, porque normalmente, na descrição do PPP, não diz que o chefe ele está presente ou que o encarregado ele está presente no setor de produção. Então, se ele é só tem um cargo administrativo, ele não estaria exposto de maneira contínua, habitual, permanente, não ocasional, nem intermitente ao agente nocivo. Ele vai, sim, obviamente, para a área de produção, mas ele fica lá 1 hora das 8 horas do dia trabalhado. Então, isso descaracteriza a habitualidade e permanência na análise da técnica da perícia médica. Agora, se é um encarregado, se é um responsável por setor, que fica o tempo inteiro dentro do ambiente, exposto ao agente nocivo, isso tem que estar bem descrito, bem esmiuçado no PPP. Facilita a análise da perícia. Do PPP, ainda só complementando do PPP, o que é importante? Não, volta outro. Mais. Para frente. Tem duas caixinhas. Como o PPP, muitas vezes, ele vem com informações muito superficiais que não nos permitem fazer uma análise, e para preenchimento do PPP, ele tem que estar embasado no laudo técnico de condição ambiental, no BPLA, no PGR, no PCMSO, no PCA, informações administrativas da empresa. Esse documento, se ele for bem preenchido, facilita por demais a análise da perícia. Muitas vezes o PPP ele vem com informações curtas ou sem informações, o que nos faz deixar um benefício em exigência e solicitar às empresas a informação que continha lá na LTCAT original, que fundamentou o preenchimento desse documento. O PPP é um documento previdenciário, tá? E que ele é utilizado na perícia, não só para análise de aposentadoria especial, mas como para programas de reabilitação profissional e para concessão de benefício por incapacidade. Ele tem que ter o registro sempre que houver alteração de função de ambiente, tem que estar registrado no PPP sempre que houver rescisão contratual, tem que estar registrado no PPP se o segurado foi encaminhado para o programa de reabilitação profissional, se cumpriu ou não. Tem que estar relacionado se ele recebeu um benefício acidentário ou não. O PPP é um histórico da vida do trabalhador. É essa a finalidade do PPP para nós. Pode seguir, o nosso tempo está curto. Isso daqui é o anexo que eu disse que é o que nós médicos precisamos preencher para fazer o despacho administrativo. Esse anexo específico é tabulado, tem a identificação do segurado, tem o número do benefício, tem, se eu enquadrar um período como especial, eu tenho que justificar. Eletricidade, decreto 53831 de 64, o código do anexo, a instrução normativa, o artigo da instrução normativa, que eu estou considerando como um período especial. Se eu não for enquadrar, a mesma justificativa tem que seguir. Lei, decreto, instrução normativa. E assinamos que ele esteve efetivamente exposto ou não, que o PPP ou LTCAT contém ou não elementos que efetivamente comprovem a exposição aos agentes nocivos. Por isso a importância do preenchimento do PPP ou do LTCAT para dar o convencimento para a perícia médica de que ele teve exposto aquele agente nocivo.
especificamente em relação à eletricidade, o enquadramento por atividade até 95, enquadramento por agente até 97, desde que haja a especificação na descrição da atividade que ele está em tensão acima de 250 volts. Esse quadrinho a gente usa todo dia de cola, quando tem o agente nocivo, a eletricidade, como o elemento de análise da perícia. Então vocês vejam que até 13 de outubro de 96, bastava que a empresa informasse através do SB40, do DSS 8030, tendo ou não tendo laudo, se ele estava exposto a nível de tensão superior a 250 volts. O que acontece em 96, 14 de outubro de 96, é obrigatória a apresentação do LTCAT. O laudo técnico de condição ambiental tem que descrever a atividade e o trabalho contínuo, permanente, não ocasional, nem intermitente, acima de 250 volts. Então, até 96, não precisamos do LTCAT. A partir de 96 a 97, precisamos do LTCAT. De 97 em diante, nem passa para a perícia médica mais, porque não é mais considerado agente nocivo. Pode ser. Bom, é basicamente isso. Depois eu me coloco à disposição para informar outras coisas, mas tirar dúvidas, ou até na parte prática de como a gente analisa os processos. Mas é muito importante saber, e estava discutindo isso agora com o Dr. Fernando, que a aposentadoria especial ela é cessada se o segurado permanecer no exercício de atividade que o sujeite exposição ao agente nocivo. Se ele foi aposentado porque ele tinha a sua saúde prejudicada ou potencialmente prejudicada pela exposição a determinado agente nocivo, ele não pode se aposentar e voltar a trabalhar na mesma função que ele estava. Tá? Se o INSS, infelizmente, não fiscaliza isso, mas se houver uma denúncia de que ele voltou a trabalhar na mesma atividade, abre-se um processo administrativo e a aposentadoria especial ela é cessada. As aposentadorias, acho que a Aline deve falar, são irreversíveis e irrenunciáveis. Uma vez aposentado, uma vez sacado o PIS, o Fundo de Garantia, o primeiro pagamento, não é possível desaposentar mais. A aposentadoria especial, uma vez concedida, é irreversível. Obrigada a todos, me coloco à disposição para outros esclarecimentos de